Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Feminino Cast. Hoje nós vamos conversar com a Laura Vi. A Laura tem uma trajetória muito grande e muito importante em mercados internacionais. Ela foi modelo, hoje ela é apresentadora, ela trabalha também ministrando cursos da história da moda. E eu tenho certeza que ela tem muito a agregar, porque fora isso, é uma mulher que empreendeu. Como todas nós mulheres, existem muitos casos de sucesso. Certamente a Laura vai contar para a gente, porque afinal é uma mulher que está sob os holofotes já há algum tempo. Nesse período, com certeza, ela teve momentos bons, momentos difíceis, como todas nós. Nós mulheres temos que equilibrar inúmeros pratinhos no dia a dia, mas a gente sai vitoriosa. Somos mulheres fortes. Vamos conversar então hoje com a Laura, que vai contar para a gente um pouco dessa trajetória dela. Boa tarde, Obrigada. bom dia, não sei que horas você vai estar acompanhando. Como vai? Tudo bem? Obrigada, Alessandra, pelo convite. Sempre um prazer trocar essas experiências femininas que a gente tem tanto a oferecer, né? Sim, e partindo desse princípio, primeiro agradecendo muito pelo seu tempo, né? Eu sempre prazer. gosto de agradecer as minhas convidadas pelo tempo que ela está dando. É uma forma de sororidade, você doar esse seu tempo e a sua experiência. Me conta um pouco da Laura. Eu gosto de começar contando, porque ninguém melhor do que a Laura pode me dizer quem é a Laura, como era a Laura menina, sonhadora. Me conta da sua vida, como você chegou aqui hoje. Gente, mas é uma trajetória muito longa, né, Alessandra? Temos todo o tempo. Eu vou te simplificar. Eu sou de Porto Alegre, então nasci num ambiente familiar muito querido, forte, herança alemã. Enfim, bom, perdi meu pai muito cedinho ali, eu tinha 2 meses de idade, mas Nossa. a minha família, os meus avós foram muito próximos, então eu posso dizer que eu tive uma educação bem bonita, né, e bem carinhosa. E aí, com 15 anos, eu já tinha o perfil da modelo da época. Quando eu digo modelo da época, é porque hoje não é necessário mais ter um padrão de beleza específico para você fazer publicidade, fazer campanhas. Naquela época, que a gente está falando anos 80, eu acabei me diferenciando um pouquinho, porque eu tinha ali altura, eu tinha um certo padrão ali que funcionaria. Aquele padrão europeu, né? O padrão europeu. Então, eu fui convidada para fazer os cursos de passarela na época, né? Claro que fiz, achei interessante aquilo tudo. E logo eu tive a oportunidade de trabalhar como modelo em Porto Alegre. Então, eu fiz uma trajetória ali que durou uns 3 anos, mais ou menos, até que eu tive convite para vir para São Paulo, tá? Antes, claramente, de tomar a decisão de vir para cá, eu terminei o meu colegial, entrei, né, na faculdade, comecei a fazer um trabalho ali paralelo ao que eu estava fazendo na passarela, no sentido de estudos, né? Isso que eu quero dizer com trabalho paralelo. Bom, e aí, eventualmente, o trabalho de modelo, ele foi tomando muito corpo, foi ganhando espaço dentro da minha vida, e eu tinha o perfil perfeito para aquele momento, então até um fotógrafo, que foi um querido da revista Cláudia, falou para mim: Laura, tranca a tua faculdade, né? Dedica uns anos da tua vida para esse trabalho, já que você tem um perfil muito bacana para isso. Você tem a cara da revista Cláudia, eu não sei, eu lembro, eu já te vi demais, assim. Tu me viu demais, porque eu fiz muita Cláudia. Chegou um momento que eu era chamada de mulher de Cláudia. Eu só não tinha a aliança, porque eu não era casada, então eu recebi uma aliança e eu fotografava muito para a revista Cláudia. E esse fotógrafo, que foi como se fosse meu padrinho, assim, o José Antônio, ele falava isso para mim: para um pouquinho os teus estudos, eu sei que depois você pode continuar, continue sim, mas vá fazer a tua carreira e faça um pé de meia. Então, ele foi muito inteligente em falar para mim, de uma certa forma, assim, para eu também, financeiramente, né, alcançar um outro posto. Então, eu fiz isso. Eu parei ali os estudos, na verdade, eu estava na faculdade, e daí eu fui para fora do Brasil. Primeiro, claro, São Paulo, que tinha aqui um campo bem bacana, bem importante de moda, e daqui eu tive convite para trabalhar fora do Brasil. Então, mais ou menos, então, de 9, 10 anos, eu trabalhava fora aqui, fora aqui. Fora é o quê? Fora são os grandes centros mundiais da moda. Então, a gente está falando de Paris, Londres, eu trabalhei em Tóquio, trabalhei em Nova York, e trabalhei também na Alemanha, em algumas cidades que têm um peso comercial muito grande, porque eu também fotografava muito, não era só passarela. Então, eu fazia campanhas publicitárias mais comerciais, fazia alguns catálogos de moda, assim, que eram muito importantes, porque aquilo ali virava financeiramente muito bem.
E aí, nesses centros mais importantes de vanguarda, eu fazia os desfiles. Né? Então era 50-50. Tinha tanto trabalhos como modelo fotográfica como em passarela. Como passarela. E também na mesma proporção. Na mesma proporção. E aqui no Brasil eu fazia muitos comerciais de televisão também. Sim. Então, de banco a produto de beleza, na época cigarro, a gente fazia bebida. Sim. Isso tudo ainda podia. Então, trabalhei muito em todos os setores. Eu tenho 53 anos e eu lembro muito, assim, da sua época. O seu rosto é bem o rosto que eu lembro da modelo. Da modelo padrão da época. Da época, né? Eu sempre brinco que eu não era uma modelo conhecida, como hoje a gente conhece os nomes, né? De grandes modelos e grandes influenciadoras digitais. Naquela época, eu sempre brinco que eu era uma modelo anônima. Eu trabalhava tanto, eu era a operária da moda, gente. Juro por Deus, assim, eu tenho 58 anos, então você me acompanhou mesmo. Sim. Porque eu estava já provavelmente num momento bacana, quando Sim. você começa a ver revistas e olhar para a televisão, né? Eu lembro muito, realmente. Com certeza, as pessoas falam para mim assim, eu lembro de você, não sei de onde, eu só digo, meu Deus, o que eu vou sugerir? Porque ela me viu em situações diferentes ao longo da vida dessa pessoa, desse amigo, dessas pessoas que tem... desses nossos assim conhecidos. E deixa eu te perguntar, na época que você explodiu, sei lá, eu posso dizer que você tinha uns 20 e poucos anos? Mocinha? Um pouquinho até antes, com 19, eu já comecei a fazer uns comerciais maravilhosos e lindos, assim, de moda, de beleza. Sim, aí um pouco depois a gente pode falar que eu explodi, né? Um termo que significa que você está trabalhando muito bem em muitas revistas e viajando e fazendo capas, né? Então vai com 21. E por que eu falei essa questão da idade? Porque assim, pelo menos eu sinto uma coisa que eu vou te falar, seguinte, a gente com 18 anos, lá atrás, colocando que a gente tem uma idade similar, eu me achava uma criança, naif total, super inocente, diferentemente de hoje. Eu sinto que os jovens estão mais espertinhos, né, nessa faixa etária. Então, eu fico imaginando você, jovem, lá na Europa, lidando trabalhando, né, num ambiente que imagino que deva ser complicado. Conta para mim como é que era. Era uma grande festa, era gostoso, você teve desafios, você teve algumas dificuldades, assim, enquanto mulher. Porque hoje falamos muito, não que eu queira dar muito tom da violência, mas assim, hoje discute-se muito isso. Lá atrás eu penso que não. Se bobear, você passou por algumas situações que hoje ia ser, meu Deus. Você consegue lembrar de alguma coisa ou foi tudo mais tranquilo para você? Eu tinha uma postura que me deixava transitar muito bem em todos os ambientes sem ser assediada por nada. Talvez tenha sido a minha maneira de me colocar. Então, isso me ajudou bastante. Eu não tive problema de assédio. Eu ouvia alguma coisa acontecendo com uma modelo distante, não era próximo também do meu ciclo. A gente ouviu até em Tóquio, né, uma modelo que se envolveu com a máfia japonesa, coisas seríssimas. Nunca vi nada. Que bom. Então, a gente sabia de algumas coisas, assim. Eu tive a sorte, talvez, ou pela minha postura, né, eu tive uma trajetória bastante serena, assim, nesse sentido, né? O que era talvez, não sei o termo que a gente pode colocar, mas que era mais complexo para modelo, era se manter dentro dos padrões, né, de magreza daquela época, ainda mais no Japão, que é uma população bem pequena, no sentido de que tem, né, um quadril, assim, mais estreitinho, né, é uma cultura diferente, então eles tem outro tipo de corpo. E eu, a lemoa, chegava lá grandona, então eu tinha um pouco de problema nisso. Mas magrinha. Magrinha, gente, mas aí tá, lembrei de uma coisa. Você tá falando comigo, eu tô lembrando aqui. Assim que eu cheguei em Tóquio, na minha primeira ida para lá, eu fui depois de novo, mas a primeira vez que eu fui para lá, eu tinha 20 anos. E esse manager que me convidou dessa agência e tal, estava no Brasil uns meses antes, nos conhecemos, então foi um contrato muito bem feito com a minha agência daqui, tudo certo. Mas talvez eu tenha engordado um pouquinho. Eu não percebia isso, mas eu cheguei lá e uma das primeiras coisas que ele falou para mim, antes de me cumprimentar, aquilo pegou, foi: "You must lose weight". Então, assim, foi uma coisa já assim, em seguida ele disse: "Você tem que perder peso". E eu tinha recém-chegado, imaginei que eu ia receber um abraço. Sim, um acolhimento. Aqui está a sua nova estrutura de vida, o seu apartamento, porque eles organizam tudo pra gente, né? E essa frase:
Então, aquilo ali já realmente não foi fácil. E interessante isso, Alessandra. Acho que eu tinha bloqueado isso, porque eu não lembrava mais disso. Agora você conversando Mas a gente comigo. bloqueia, porque a gente É, não é exatamente bloqueia, a gente esquece, naturaliza. naturaliza, exato. Bom, Que então o que coisa. aconteceu? A partir daquele momento, eu já fazia uma coisa que é o jogging, né? Que eu faço até hoje. Então, para me manter, e aí eu comecei a correr todos os dias de noite em Tóquio, porque eu estava num momento de muito calor e durante o dia nem dava, então eu corria à noite. 11 horas da noite eu saía correndo. E assim, super Tadinho. seguro. Para quê? Para manter o peso que ele tinha pedido. Sabe que eu vi essa questão sua da Ah, é a corrida? corrida. Eu vi esses Altos e dias, baixos com a corrida. porque eu já conhecia você, realmente conhecia a sua história. Você era uma pessoa familiar. Também estive com você e você foi uma querida, como eu estou vendo que é mesmo, no Imagina, Lady Fina, que no eu Lady fui, que depois a Fina, gente pode até falar um o meu pouco. café. Mas eu vi você comentando sobre algum procedimento que você ia fazer e você mencionava a questão do rosto cair, que você caiu nada, viu? Porque você está Não, mas perfeita. acontece que o impacto, gente, Eu da sei como é que corrida, é. Eu sei. dezenas de anos. E não é bom. Meu marido, ele estava aqui até um pouco antes de você chegar. Ele trabalha com atividade física para mulheres. E ele Ótimo. sempre fala, porque a corrida. Você pode ter problemas de incontinência urinária, porque são seus órgãos lá batendo Entendo, né? o rosto, enfim. Mas voltando à questão da corrida, de uma certa forma, foi uma pressão. Por isso que eu perguntei da tua idade. Porque pensa, uma menina, 20 anos, deve ser muito difícil você lidar com uma pessoa o tempo todo te criticando. Porque você é uma mulher belíssima e certeza que devia estar magra, mas a pessoa olha para você, como você mesmo falou, ao invés de seja bem-vinda, conte com a gente porque foi preciso, você precisa perder peso. Exato. É uma Foi violência. muito impactante naquele momento. E isso meio que me acompanhou ali durante aquela estadia. Eu fiquei quase 6 meses em Tóquio nessa época, porque eu também virei financeiramente bem, estava trabalhando bem. Só que eu tinha sempre esse estigma na minha cabeça, eu não posso engordar, né? Em algumas situações que eu trabalhava, quando a roupinha era muito estreitinha, isso acontecia, né? Nossa, eu puxava tudo aqui para dentro, amigas minhas, a gente falava, gente, a gente tem que perder cintura, vamos fazer bastante exercício. Então, eu e uma amiga, a gente fazia, assim, exercício até ficar, né, com a cintura marcadinha. Não digo que a gente tenha perdido medida fazendo isso, Sim. mas a gente tentava de tudo para manter uma alimentação boa, sem parar de comer. Muita gente para de comer. Eu quero dizer parar no sentido de diminuir muito, Sim, né? sim. E poder, então, viver bem. Então, com o exercício físico, eu achei uma solução para mim. Pelo menos um pouco mais saudável, Não, né? super saudável, porque daí eu consegui me alimentar bem e faço isso até os dias de hoje, né? É a minha carta na manga para poder me manter magra. E aí, claro que tem essas consequências do impacto que não é o ideal para um corpo feminino ou nem masculino, né? Sim. E sabe que essa questão do exercício, eu ia para uma outra pergunta agora que eu queria falar justamente da sua rede de apoio, mas pegando o gancho no exercício físico, eu, assim como você, também tive câncer de mama. E a gente vê que o exercício físico hoje, ele tomou um outro sentido. A reincidência do câncer de mama, quem fala muito disso é o Fernando Maluf, que você deve conhecer. Claro, conheço. Já entrevistei até o Fernando por conta de ter tido a CA de mama. Já entrevistei o Fernando Maluf por conta disso. Eu fui paciente dele por um tempo, né? E é uma coisa que ele sempre fala nas redes, a importância do exercício para evitar doenças, a reincidência do câncer, porque à época você colocava, né, que era algo que você, num primeiro momento, buscava para manter-se magra. E ganhava, obviamente, o bônus de estar saudável. Agora, hoje, a gente vê como tomou um outro lugar o exercício físico. E eu sempre fui adepta, sempre gostei, mas agora eu te confesso, Laura, dias que eu tô cansada, eu me arrasto, mas eu não deixo de praticar, porque o quão importante é, principalmente eu que estou ainda nessa fase, 3 anos pós-diagnóstico, ainda não estou naqueles 5 anos iniciais, né? Então, assim, a gente vê como isso é importante. Pegando o gancho disso, me conta um pouco sobre a sua fase do câncer de mama. Eu gosto muito de falar sobre isso pelo seguinte, e não como para trazer um assunto pesado, muito pelo contrário, um assunto leve. Eu falei com a Ana Buchala,
que é a diretora, né, da Harper's Bazaar, e ela conta que também nas revistas o approach foi outro. Agora a gente fala sobre a saúde e não sobre a doença. Sim. Há alguns anos atrás, o câncer podia ser muito mais fatal do que hoje. Hoje a gente tem mulheres com sobrevida, com cura efetivamente, né? Falando assim, esse é o caso, o meu também, porque eu assim me considero. Com certeza. Mas me conta, essa fase foi difícil? Como foi sua rede de apoio? Uma mulher bonita que você ficou careca, e eu imagino que isso deva ter chamado a atenção. Me fala um pouco de tudo. Foi assim, nunca imaginei que eu teria câncer, porque eu era a entrevistadora que entrevistava mulheres, inclusive Valéria Baracate, uma grande amiga minha, que teve recidiva de câncer algumas vezes. Então, eu sabia bastante sobre isso por conta de entrevistá-la, por situações diferentes, até porque eu trabalhei com a Mauri Júnior, então ele era também muito generoso em relação a esses assuntos com a Valéria, nossa querida amiga. E aí eu sabia de tudo, então eu falei, bom, nunca vou ter. E tive. Aí eu falei, não é possível. Né? Que interessante isso ter... Interessante não, que lamentável ter acontecido comigo. É como se eu tivesse tanto preparo para aquilo que eu não iria desenvolver e desenvolver. Porque a cabeça da gente, né, nem Sim. pensa tanto em relação a isso até que você descobre um diagnóstico. E claro que foi chocante para mim, mas como eu sou muito prática... Também sou. Vamos partir para a cura e tudo bem, né? É isso. E logo... eu já tive a possibilidade de fazer uma cirurgia curativa, que isso é um nome, é uma maneira de expressar uma cirurgia bem feita. Alguns dizem, não se usa esse termo, porque como é que pode ser curativa? Curativa no sentido de que o nódulo inteiro foi retirado. Eu fiz uma adenomastectomia, ou seja, na mão esquerda, tive que tirar ela inteira por dentro, e preservamos pele e bico do seio. E já no mesmo momento se colocou uma prótese. Então eu saí bem, né? No sentido de, olha... Isso faz uma diferença para a mulher, né? Sair completa. Exato, Tá? Então, eu também acho. Esse foi o primeiro passo. Saindo completa da cirurgia, logo após, é claro que fui consultar um oncologista. Este médico que fez a cirurgia, ele trabalhava na área de oncologia, mas com cirurgia plástica. E depois eu fui consultar com um oncologista para saber o meu tratamento. Então, foi um tratamento de 4 quimioterapias, apenas preventivas, porque eu já tinha tirado o nódulo inteiro. E eu não precisei fazer rádio. Tá? Só que eu sabia que na segunda quimioterapia, eu teria os meus cabelos todos caindo. Então, já me preparei para isso. Cheguei a fazer, Alessandra, uma peruca com o meu cabeleireiro, que é o Mauro Freire, que é desde que eu tenho 16 anos em Porto Alegre, me acompanha também, mora em São Paulo. Então, nós fizemos todo um trabalho me preparando para aquele momento. A peruca tinha o mesmo corte do meu cabelo e tudo certo. Eu usei daí aquilo ali, coloquei, testei 1 dia, 2, aquilo me deu uma coceira na cabeça, Nossa, uma todo coisa mundo fala estranha, isso. uma alergia. No dia que os cabelos iriam realmente, os fios iriam cair, a minha filha foi comigo até o Mauro Freire, e nós então raspamos a cabeça, com toda essa rede de apoio em volta de mim. O Mauro, meu querido amigo, a minha filha próxima, os cabeleireiros e as pessoas ali amadas, muito queridas minhas, então todos falando, nossa, você está ficando maravilhosa. É claro que a gente sabe que não é tanto assim, mas você se sente acolhida. Tá. Ainda usei mais um pouco. Mas pior que você ficou maravilhosa assim, porque eu vi. A gente fica entre os dois lados da moeda. E aí, no fim das contas, a peruca que me deu uma alergia, eu percebi que ela não ia me fazer tão bem assim. E as minhas filhas, muito inteligentes, começaram a dizer o seguinte para mim, adolescentes, né? Mãe, tá tão na moda a cabeça careca. Mãe, tá tão na moda o cabelinho que super fofas. curta. Olha essa atriz, olha essa outra aqui, olha essa outra aqui. Eu falei, tá bom, elas estão me comprando, tá certo, vou fazer isso. E aí assumi, né? Assumi a careca. E o que eu fazia, Alessandra, que aí são coisas, claro, internas de cada uma de nós. Eu sabia sempre me maquiar, sempre soube, modelo, enfim, então o que eu fazia? Quando eu iria sair, né, de casa, é claro que eu me maquiava super bem. O que eu não queria? Um olhar de comoção. Então eu falei, não, vou fazer diferente. Eu tô bem, né? Meu tratamento tá indo super certinho, estou bem fisicamente, eu posso ser uma mulher empoderada. Isso aí. Pronto. Saía, queixo levantado, andava normalmente, careca, bem maquiada, bem vestida. Ninguém percebia que eu tinha câncer. As pessoas achavam que eu estava só,
né, Uma num opção. perfil, num estilo. Não que eu escondesse, porque eu nunca disse para ninguém que eu não tinha, sempre contei bastante, até porque eu acho importante essa troca e trazer a experiência mesmo, né, Também acho. para outras pessoas. Estamos sempre falando, mas quem passava assim por mim pela rua, nem aquele olhar assim, né, triste, você vê as pessoas. É isso Não que é tive, ruim, esse não olhar de tive piedade. isso. Então eu fiz de propósito, né? Eu me armei e me protegi dessa forma. Foi um escudo que eu trouxe, deu certo. Então eu estava super bem. Continuei fazendo ginástica, talvez não com com o mesmo pique, mas eu tinha essa minha querida personal trainer, amiga de anos também, que acompanhava o meu ritmo. Como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou um pouco mais cansada. Tá bom, então não vamos fazer aquilo, vamos fazer isso. Trocava ali um pouco o exercício, mas foi muito bom. Eu sempre falo que a gente cria remedinhos na cabeça quando a gente se exercita, né, Alessandra? Exato. Que são os neurotransmissores, serotonina, Muito adrenalina, importante. uma série de neurotransmissores que te fazem ficar bem feliz. Então, mesmo no início, ficando, né, um pouquinho cansada, estando um pouquinho cansada, se você se esforçar como você disse que faz, depois vem esse, o bônus, esse enfim. bônus maravilhoso, né? Uma enxurrada ali de neuroquímicos importantes no seu cérebro e você fica ótima, né? Exatamente essa questão, eu faço muito isso também. E cada um cria os seus mecanismos e está tudo certo. Eu me lembro assim, verdadeiramente, que eu não me lembro com tristeza da minha época, porque assim, eu fazia segunda-feira, eu fiz acho que 12 sessões. A cada segunda-feira eu ia com uma amiga, a gente ia almoçar num lugar bacana. Ótimo, e eu viu? ia com o modelito. Exato! E, enfim, tudo certo, também não parei de treinar, e eu gosto muito de trazer esse assunto de uma forma leve, e sem tirar a responsabilidade, obviamente, que falamos de uma doença séria, mas uma doença extremamente curável. E comum nos dias de hoje. Então, cada a gente tem vez que mais. tratar ela como uma doença séria, mas comum. Comum, não exato. com aquele estigma antigo, meu Deus, o que está acontecendo? Não, puxa, eu tô com câncer. Então vamos lá. O que o meu médico sempre dizia, o oncologista, é que o câncer ele tem começo, meio e fim. Então você pode tratar ele inteiramente e você fica curada. Mesmo para quem tem metástase, hoje os medicamentos, a evolução da medicina te faz ficar muito bem com o câncer metastático. Então são outros momentos e o bacana é que a sociedade está levando isso de uma maneira natural. Como eu falo, com filhas adolescentes em casa, que agora já estão um pouco mais velhas, são jovens, adultas, né? Elas já entenderam desde sempre, mamãe, você está com câncer? Então vamos curar e tudo, logo você vai estar bem, né? Nenhuma das duas teve um treco porque a mãe estava com câncer. Sim. Então isso eu já vi como na escola, como na sociedade, no ambiente de geração Z, ele já vem de uma outra forma positiva. Positiva no sentido de que dá pra gente controlar. Sim. É uma doença como o pai, não sei, de alguém tem a diabetes, a mãe de outro tem um problema de coração, existe o câncer também. Eles vêm desta forma, com naturalidade, sem aquele peso tão grande. E, portanto, elas não tendo esse peso, eu não tive o peso. Meu marido foi muito parceiro. Então, a coisa foi levada de um jeito bacana, relativamente leve. Tinha os momentos que eu ficava super chateada, incomodadíssima, e ficava em casa, pronto, eu não ia agora sair na rua incomodada. Então, eu ficava em casa, ia ler as coisas lindas que eu amo ler, tirar o foco daquilo. Exatamente. Eu acho que a gente tem que escolher uma trajetória, foco nisso, foco na cura. E como você colocou, você tinha o teu marido muito parceiro, suas filhas, e é muito curioso, não sei se você já ouviu falar isso. Eu não me lembro quem foi que recente até disse que quando ela estava fazendo o tratamento, ela via muitas mulheres acompanhadas de outras mulheres e os homens acompanhados das suas companheiras. O que isso quer dizer? Muita mulher é abandonada nesses momentos de fragilidade. Sim. Então, assim, eu também tive um super marido parceiro. Eu me lembro no último dia, quando eu cheguei em casa, ele organizou uma festa. Eu nunca imaginei que meu marido conseguisse organizar uma festa. Ele conseguiu. E ficou incrível. E é muito legal isso. Sim. Tomando esse ponto aí, voltando lá atrás da questão da rede de apoio, que a gente vê como é importante, somado ao fato de uma certa independência financeira que você começou a ter logo cedo. Com 15 já. Conta como que foi isso, se você percebeu que isso te ajudou, porque são duas questões muito importantes que a gente trabalha quando a gente fala de situações de relacionamentos abusivos, mulheres que estão nessa situação. O fato da autoestima, como isso ajuda, tanto que tem muitos projetos que cuidam disso.
é muito importante que a mulher, não é supérfluo. Antes acreditava-se que era supérfluo você ter uma vaidade a mais e você se cuidar. Não, isso te fortalece de dentro para fora. E a independência financeira é muito importante também para que você consiga sair daquele ambiente tóxico. Você, graças a Deus, não passou por nenhuma situação muito gritante, ou talvez tenha passado, aquilo era naturalizado lá atrás. Eu mesma passei e recentemente estava pensando em situações que eu passei lá no passado e que eu também achava que não era violência e hoje eu vejo que era. Essa rede de apoio, Laura, você novinha, no Japão, na Europa, trabalhando que nem gente grande, como que era? Olha, as modelos são muito próximas. Existem esses mitos de que as modelos puxam o tapete de uma da outra para pegar o trabalho. Se isso acontece, não aconteceu, né, nesse ambiente em que eu trabalhei, mas de uma maneira geral, isso é um pouco de lenda realmente, né? Que coloca esse meio da moda como uma coisa tão distante, tão difícil e tudo. As modelos são maravilhosas, todas são amigas, e a gente realmente troca figurinhas sobre tudo. Em todos esses países onde eu vivi, que eu vivi em vários, passei por mais de 40 países, mas assim, alguns eu vivi mais tempo, passando temporadas, eu sempre tive amigas muito queridas, sempre tive pessoas que eu podia contar, que nós nos víamos frequentemente ou morávamos juntas. Era uma família lá fora. Uma família lá fora, era isso. E até porque não se tinha a internet como hoje, é tão fácil. A minha filha hoje mora em Portugal, a gente se vê sempre que quer, ela tá ali, eu tá, né? Deixa eu ver onde ela tá hoje, dá uma olhadinha nas redes sociais, mesmo que ela não possa falar comigo, é fácil. Naquela época, não, uma carta demorava de Tóquio Sim, a Brasil, gente escrevia cartas, né? Da Inglaterra para o Brasil, uma semana, uma vez, eu estava na Austrália, gente, passei uma temporada na Austrália, era assim, 15 dias para chegar uma carta no Brasil e mais 15 para voltar a resposta. Então, você ficava um tempo sem saber da sua família. Sim. Então, sim, as amigas que estavam presentes eram muito importantes. Eu tenho amigos até hoje, eu estava recentemente com alguns, também homens, não só mulheres, desse grupo de pessoas que viajavam lá atrás, a gente tem essa amizade linda até hoje, sabe? Um sempre dando suporte para o outro, em momentos, né, de outra língua, outra cultura, todo esse processo. Eu tenho uma trajetória feliz, assim. Você acha que era um outro momento, Laura? Porque, assim, ou foi uma sorte? Porque, assim, hoje a gente vê, e não é a primeira pessoa que me conta, que no mundo da moda, à sua época, era um pouco diferente, havia uma sororidade, as meninas lá juntas se ajudando nas suas dificuldades. Hoje em dia, eu sinto que é um pouco diferente. É uma impressão? Você tem ainda contato com esse mundo da moda? Ele está um pouco mais ferrenho hoje? A competitividade talvez seja maior? Ou não? Você sabe me dizer isso? Já parou para pensar? A minha percepção é de que não, de que está cada vez mais aberto esse mundo, porque hoje, com a inclusividade, a necessidade de você, das passarelas, da moda, incluir as minorias, incluir as pessoas com problemas físicos, incluir todas as raças diferentes, eu vejo ao contrário, eu vejo que se a sororidade já acontecia em pequenos grupos na minha época, que sim, eu acredito que hoje está até mais incrível isso. Honestamente. Laura, você é muito ingênua. Gente, pode ser. Eu não sei se eu vi... Mas, assim, o que eu vejo da São Paulo Fashion Week, por exemplo, esses dias eu estava com o Paulo Borges, né? Com quem eu comecei a trabalhar lá atrás, imagina, o criador da São Paulo Fashion Week. E o Paulo falou para mim, não precisa mais daquilo que a gente precisava. O Paulo chegou a pedir para eu perder uma medida, um momento ou outro, mas com muita elegância, né? Laura, se você puder diminuir 1 centímetro do seu quadril, num desfile, enfim, que aconteceu. Hoje, ele falou, não precisa de mais nada, inclusive não precisa da altura. Não precisa nem ser alta. Eu tenho 78, eu sempre tive a altura também Pensei ideal. que você fosse mais alta ainda. Você não, tem 1,78? 1,78. Hoje as pessoas baixas, né, com vários tipos físicos, sobrepeso, enfim, até com problemas físicos estão na passarela. Então, eu não vejo isso, Alessandra. Pode ser que no mundo digital, que é outro, o mundo digital, pode ser que dentre né, ali algumas pessoas, nos seus contatos, eu não tenho essa força no digital, né? O meu trabalho era analógico, então eu não posso te falar assim do mundo de hoje entre as influenciadoras, tá? Sei. Mas em relação às pessoas que ainda estão desfilando moda e ainda estão à frente neste perfil,
Eu acho que está tudo muito mais bacana. Mas eu concordo com você, sim, pensando por esse lado, porque realmente hoje tem que ter muita responsabilidade social, falar da inclusão, né? E nós temos vários corpos. Eu acho que a Dove mesmo, aqui não estou fazendo propaganda para a Dove, mas você vê as propagandas da Dove mostram mulheres com vitiligo, mulheres gordas, mulheres sem um seio. Uhum. Eu acho que realmente é verdade. Pensando por esse lado, existe uma inclusão maior, Não, né? total. Porque, como você mesma colocou, existia aquele padrão certinho, né? Eu falo da mulher Barbie, né? É bem como você é, loira, olhos claros, pele clara, rosto anguloso, magra. Você nasceu para ser modelo. Então, é o que eu digo, naquela época, hoje, eu não seria contratada, Por Alessandra. Por quê? quê? Porque este perfil já é datado. Ah, O meu entendi. perfil, ele é o perfil da modelo padrão. Não tem interesse hoje em ter na passarela uma modelo como eu. Claro que existem as modelos que ainda trabalham e tudo, mas na verdade, se você for olhar com atenção numa São Paulo Fashion Week, eu estou falando especialmente aqui no Brasil. Os modelos, as modelos, Mais elas exótica, mas é isso. são de todos os perfis, né? Uma modelo Ah, loira tem menos espaço hoje. entendi. Então, eu não faria tanto sucesso, eu fiz sucesso e tudo, eu não faria tanto sucesso nos dias de hoje, sendo quem eu sou. E naquela época deu muito certo, eu estava no momento certo, no lugar certo. Deu certo, isso que importa. Ô, Laura, e a transição, hein? Como é que foi? Você ainda é uma mulher que está na mídia. Imagino que deva ser muito difícil, porque são quantos anos? Você começou nos anos Gente, eu tô 80? 40 e poucos anos aí. 40 e poucos Porque eu anos? comecei a trabalhar com 15, eu tô com 58, a gente tá falando de 43 anos que eu estou na frente das câmeras. Se hoje eu Uau. estou na frente de uma plateia, dando uma palestra, eu também sou fotografada, então, no fundo, eu estou na frente das câmeras, desde que eu tinha 15, tenho 15 anos, tinha 15 É anos, muito né? É tempo. muito tempo, eu sempre estive. Então, é uma coisa tão natural para mim que eu já nem titubeio, assim, tá ali, tá É uma aqui. extensão da tua casa, é a sua É, vida. normal, Eu acho que é mais tempo nas normal. câmeras do que fora Do que dela, fora dela. né? Mas assim, você teve uma transição, você passou pelo Lady Fina, você é comunicadora, palestrante, já trabalhou em diversas mídias, hoje você ministra cursos de arte para a E moda. faculdade, a arte e moda, tanto nas faculdades, né, na Belas Artes, eu acho, Na né? Belas Artes, na Na FAAP. FAAP e fora dela E fora também. delas também, porque eu vou muitas vezes para Curitiba, dar um curso no Centro Europeu, que é uma instituição de ensino lá, e sou convidada para dar alguns cursos que são online, às vezes para outra ponta do Brasil, e também fazer palestras, que eu viajo e faço palestras, né, fora daqui de São Paulo. Então, é uma carreira bonita. Eu diria que é uma carreira que tem uma troca muito grande, porque a troca de conteúdo, ela é encantadora, né? Eu também gosto. E conta pra gente, vai, aquela uma parte. Eu queria saber como que era desfilar para essas pessoas mais Karl Lagerfeld, quem Karl mais? Lagerfeld, o Conta aí para Kaiser. mim. Conta para mim como é que era, assim, algumas curiosidades desses bastidores. Curiosidades. Olha, assim, então, só para você entender, eu trabalhei, então, dos meus 15 até mais ou menos meus 30 anos como modelo. Aí eu fui para televisão. Eu tive um convite que não foi convite, eu fiz uma seleção com quase 100 pessoas e eu fui, então, selecionada para fazer um canal chamado People and Arts, que era um canal, uma joint venture entre a Discovery Networks e a BBC de Londres, que era criado nos Estados Unidos, tá? Esse conteúdo, e ele era transmitido para o Brasil. Então, eu ia para Miami, eu gravava lá, uma semana por mês. Então, eu fiquei anos fazendo isso, morando aqui, fazendo faculdade. No meio do período, eu engravidei da minha primeira filha. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Meu marido sempre muito presente, falava, vamos, vai dar tudo certo. E eu, meu Deus, como é que eu vou dar E vocês estão juntos até conta? hoje? Estamos juntos até hoje, 30 anos. Uau, que bonito. A gente fez 30 anos de estar juntos, né? Desde que a gente começou a namorar, mas a gente casou mesmo 1 ano e meio depois. Bom, então, vai dar certo, né? E eu falando como é que eu vou dar conta de tudo isso. E realmente deu, de alguma forma, assim, a minha filha hoje tem 26, essa que acabou indo para os Estados Unidos no primeiro ano, 9, 10 vezes, porque ela mamava. Então, eu ia gravar com ela, bebê. E a sororidade já existia com as minhas chefes em Miami. Que bonito isso. Que falavam, pode trazer a sua bebê. Que Você legal. vai gravar e vamos parar na hora, que seria o momento dela mamar. E realmente, gente, na hora que eu estava gravando, o seio deste tamanho, começava a pingar, eu tenho que amamentar.
sem problema, fecha a câmera, a Laura vai tomar de mamar. Nossa, eu acho isso incrível, O sabia? meu marido Muito chegava legal. com ela, porque também, como ele é advogado, ele tinha a possibilidade de sair e chegar no Brasil a hora que ele quisesse. Isso facilitou. Sim. Tá? Mas eu fui com a minha sogra, fui com a minha mãe, então a minha filhotinha ficava passeando com eles durante o dia. Hora de mamar, volta pro estúdio. Parava tudo, amamentava. Mas sabe que eu acho isso o máximo? Porque a gente vê a força, né? Porque a gente consegue, eu sempre repito essa frase aqui, mas a gente equilibra tantos pratinhos que às vezes eu não sei como a gente dá conta. Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus. É. E depois eu peguei um outro emprego na TV Cultura, que era ao vivo, e eu ainda fazia People and Arts, daí deixavam eu sair uma semana para ir para os Estados Unidos, e a filha já tinha ali o seu 1 ano e meio, 2, e eu fazendo faculdade. Realmente, eu sou formada em letras pela USP, também era muita leitura. Era muito texto, era muito tudo. Laura do céu, você não... é um caso a ser estudado. Não, é sério. Porque, assim, mãe sempre ativa, e não é um ativo, assim, não tirando o valor de outros trabalhos, mas, ou seja, você tinha que entrar nas câmeras linda, plena, né? Oxigenada. Eu falo oxigenada porque eu conversei com a Alexandra Lohá, né? E antes da gente começar aqui, ela começou a dar uns pulinhos, assim. Eu falei, que é isso? Aí ela falou, para oxigenar o sistema linfático, não sei, porque você tem que estar bem, sim, né? Sempre muito bem. Tinha isso. Às vezes eu estava preocupada com alguma situação, por exemplo, o meu marido não chegava, a minha filha tinha que mamar. Um exemplo que eu estou dando entre tantos outros, e eu ficava nervosa. Mas na hora da câmera não passava nada. Pleníssima. Porque é um trabalho de atuação também, né? Sim. Você também é atriz. Eu conseguia fazer. Eu sou uma atriz... você trabalhou com a Marília Pêra. Eu trabalhei com a Marília Pêra, porque Marília pediu. Porque eu era só uma apresentadora, uma jornalista. Na verdade, não porque eu tenha feito jornalismo. Eu digo porque a experiência, né, me colocou na área do jornalismo. Então, eu virei repórter, tudo isso. E a Marília era uma das minhas entrevistadas frequentes. Porque eu entrevistava a Marília tanto para a TV Cultura, quanto para o People and Arts. Ela adorava. E aí, quando caiu nas mãos dela esse texto de Mademoiselle Chanel, essa peça de teatro, ela falou, farei. Aceitou um texto maravilhoso da Maria Adelaide Amaral, falando sobre a Coco Chanel, e ela me indicou, ela falou assim, eu gostaria daquela moça, Laura, que é entrevistadora, mas eu sei que ela foi modelo, eu gostaria que ela fizesse a peça comigo. Eu quase caí dura, porque eu não era atriz. E quando este empresário dela, que se tornou meu amigo, me liga e fala, Laura, você faria uma peça com a Marília Pêra? Eu falei, claro que não. Aí ele disse, como assim? Como assim? Eu falei, não, como assim eu, né? O que você quer dizer? Aí ele me explicou todo o processo, que era uma modelo em cena, com poucas falas e tudo que era o meu perfil. Eu falei, eu posso avaliar, né? Eu não sabia o que fazer. Gente, sempre muitos projetos acontecendo. E nesse período eu tinha tido a minha segunda filha, que estava com 1 aninho. Então eu ainda estava. Mas é que você não gosta de coisas fáceis, que eu já percebi. Tinha que ser difícil. Loucura. Aí o que acontece? Já que era Marília, e eu gostava dela também, eu falei, puxa, então tá bom, né? Tá. Então fui fazer o teste também. Não foi que eu peguei assim de por dentro, né? Ele me pediu para que eu fizesse um teste com o diretor, o Jorge Tacla, que era o diretor dessa peça maravilhosa. E eu peguei o teste. Gente, eu peguei o trabalho porque eu sabia desfilar. Então era um teste de desfile e descer escadas com um vestido de alta costura. Eu já tinha feito isso na minha vida. Então, para mim, foi fácil fazer o teste. Você entende? Porque para 99,9% das pessoas não é tão fácil assim. Estava cheio de atrizes lá e nenhuma sabia descer a escada com vestido de alta costura. Você entendeu? Mas você deve ter tido algo a mais. Sabe que esses dias, esqueci agora, me perdoe o nome dela completo. É aquela menina que teve um acidente, que ela perdeu uma das pernas, que ela fez, inclusive... uma série para Netflix. Eu não lembro o nome dela, mas eu sei de quem você está falando. Alguém lembra? Você lembra, Marjorie? Não, né? Não sei o que, Antonini, alguma coisa assim. E ela comentou, ela também, ela trabalhou como modelo fotográfica, é outro padrão, uma mocinha, hoje ela tem 30 e poucos anos, mas à época ela fazia... trabalhos como modelo fotográfica, porque ela é bem baixinha, e ela teve um acidente. Eu até tô louca para que ela venha aqui para conversar com ela, porque... Oi, Paola Antonini, exatamente. E ela perdeu a perna num acidente, ela estava lá colocando as coisas no porta-mala, uma mulher bêbada dirigiu, tirou a perna dela e tal. E eu achei muito bacana a história dela,
eu vou fazer o link com a questão da atriz, porque ela foi uma menina muito forte. Ela fala que desde o começo ela enxergou aquele acidente que para uns seria, não quero mais viver, perdi minha perna com 18 anos. Ela super ressignificou isso. E ela foi convidada para fazer essa série do Netflix, que foi representando uma das vítimas da Boate Kiss, que perdeu a perna. E ela fala, no podcast que eu a ouvi falando sobre isso, da dificuldade dela representar, entre aspas, ela mesma. Porque era uma situação que ela tinha que representar uma menina que também perdeu a perna. Claro. E ela teve que revisitar muitos sentimentos que já estavam adormecidos e tal, né? Mas ela contou do desafio. E eu acho que no teu caso, talvez o que eles queriam era uma pessoa talentosa, estou falando da peça, mas que na verdade você me parece que viveu um pouco da sua vida mesmo nessa Mademoiselle, claro, né? Porque eu basicamente o que eu sempre dizia... Como era o seu papel? Era algo que você mesma. viveu. Pois é. Só que eu só brinco, né, que no caso, a minha modelo em cena, ela não tinha cultura. Porque tem umas coisas engraçadinhas que a Chanel, né, a Marília Pêra, no papel de Chanel, falava para essa modelo, eu fazia uma modelo dos anos 1950. Então, ela falava de grandes nomes, assim, da cultura da época em Paris, e essa modelo, no meu caso, não sabia quem eram, né? Então, eu sempre brinco que ela não tinha cultura e eu tenho. A diferença nossa é essa. Mas eu fiz uma modelo em destacar, cena. como advogada, frise-se que... Exato, eu sempre deixo isso bem claro. E foi uma experiência gostosa? Foi maravilhosa. Eu tenho uma gratidão enorme por ter aceitado, pelo incentivo do meu marido, de um amigão meu chamado Juan Alba, que também é ator, pelo incentivo da própria Marília, Jorge Tacla e todos eles, e Karl Lagerfeld, que no fim nós fizemos uma incursão importantíssima dentro de Paris, apresentamos a peça no Brasil e depois em Paris. É mesmo? Não sabia disso. Foi que legal. E a Marília foi ovacionada, porque ela representou Coco Chanel para os franceses de uma maneira tão orgânica, tão perfeita, que todos vinham abaixo. A Marília, eu vou te falar assim, que era uma gênia, né? Assim, uma coisa fora de série. Fora da curva, né? E nós juntas com ela, que eu tinha uma modelo em cena, uma amiga minha também, uma querida atriz, Ellen Londero, nós sempre grudadas. A Marília nos colocou no contrato, ela não faria peça sem nós duas. Enfim, tinha toda uma questão ali de nós três. Então, nós sempre acompanhando a Marília em Paris, quando a gente apresentou lá, na estreia, o Karl Lagerfeld aqui na frente, né? Sentado nas melhores, né, nos melhores lugares. Já me dá até uma tremedeira. Eu cheguei a ficar nervosa, porque eu já tinha desfilado, gente, eu já tinha ali meus 30 e tantos anos, eu já tinha desfilado, assim, quase 20 anos da minha vida. Não era para eu ficar nervosa, mas eu fiquei, por quê? Abre a cortina, Karl Lagerfeld, o Kaiser da moda, ali naquele momento, gente, 2005 que a gente fez lá. Então, até eu fiquei assim, né, com a perna bamba naquela situação ali maravilhosa. E aí, quando fecham as cortinas, a Marília ovacionada, é tanto que ela fica uns 8 minutos indo e voltando, e abre a cortina e fecha a cortina. Porque os parisienses, ou os europeus, né, de maneira geral, eles aplaudem muito tempo. Nem sempre levantam, é diferente do Brasil. Do Brasil, a gente levanta, aplaude, pá, dá aquele, e aí acabou. Lá não, eles ficam aplaudindo. Então, a atriz principal, nós tínhamos que ir à frente o tempo, fecha a cortina, abre a cortina. Gente, aquilo não acabava nunca. Então, eu digo assim, foi uma peça muito bem sucedida aqui e lá. Sim. Tá? Também fizemos em Portugal e tudo mais. Então, tivemos todo Mas lá especificamente, até por conta, né? Eu acho que ela criou a moda da mulher moderna. Exato. A importância da Chanel lá é indizível. E o fato é que havia até costureiras da época da Chanel que ainda estavam vivas, né? E que viram a peça e ficaram emocionadas de ver a Marília Pêra. Desculpa. A Marília Pêra no palco. Porque elas diziam assim, a gente parou de ler, havia legendas, como na ópera, em português, para uma... Desculpa lá, na verdade, deixa eu repetir isso. Legendas em francês, porque a peça foi encenada em português, na nossa língua. Mas como que fazia a legenda? Ele tinha tipo um telão do lado, assim? É uma legenda como na ópera, que é é só uma tela fininha que fica em cima,
na cortina, no palco, né, em Legal. cima. Então você consegue ver e ler, né? Aham. E elas disseram que pararam de ler porque elas estavam vendo a própria Gabrielle Coco Chanel ali no palco, né? Então, assim, o peso disso tudo foi... E a imprensa foi muito positiva em todos Que interessante os isso. aspectos. Eu acho que assim se bobear, a representação superou a questão da língua, né? Assim, a representação superou a língua. Porque você fala assim, para você ver, eu acho que estava tão fidedigno. É Isso né? É isso, é. Porque Que realmente ela incorporava de uma incrível. forma... E eu aprendi tudo que eu ainda não sabia, que eu sempre soube bastante sobre Chanel. Aprendi tudo sobre Chanel nesses 3 anos em que nós ficamos em cartaz. Sim. E, claro que depois, pela minha curiosidade natural, eu fui realmente me dedicar para isso. Hoje eu sou uma especialista em Coco Chanel. Eu pesquiso muito sobre Me ela conta o tempo sobre isso, todo. que a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu achei incrível. Eu queria também que você contasse essas 2 situações que você me disse fora aqui antes da gente começar. Porque você ministra esse curso para quem vai ser um profissional da moda, né? Imagino, dentro das faculdades. E fora, como que é aquela pessoa que quer se engajar melhor? Como você disse, é a pessoa que, de repente, tem uma empresa, trabalha com moda, é aquela pessoa que simplesmente curte. Como é que é? Fala para mim. Os públicos são bem interessantes, assim, eu tenho alunos de 20 aninhos, tá, que estão entrando dentro do mercado, no sentido, dentro do estudo da moda. Muitos querem ser realmente designers de moda, outros querem trabalhar com comunicação de moda, outros são da área de cinema, de jornalismo, de relações internacionais. Então, a geração Z está muito interessada em tudo, quem trabalha com humanidades. Tá? Então, essa é a turminha jovem. E moda é cultura. E moda é cultura, com certeza. E a turma mais velha que faz, são mulheres a partir de 40 anos, que têm boutiques, que são interessadas em aprender mais sobre uma coisa com a qual elas lidam no dia a dia, que é moda, né? Que é a parte comercial, né, de venda. Mas, por outro lado, elas precisam também ter um pouco de estofo, conteúdo, saber entender mais, né? A criação de algumas peças de roupa. E Chanel, como ela criou? Eu sempre falo, isso é uma verdade. Ela criou o que a gente usa. A gente está usando uma camisa, estamos usando uma saia na área do joelho. Então, o nosso perfil, ele vem muito do mais que ela clássico. criou para a mulher moderna. Ele não é só clássico, ele é um perfil de linhas retas. O que eu quero dizer? Atemporal. Quando a Chanel surge com muita força, ela quebra com espartilho, que as mulheres usavam na virada do século XIX para o XX, um espartilho apertando muito a cintura, e elas aceitavam isso, Alessandra, de um jeito natural. Então, elas ficavam realmente muito tolhidas, tá? Nos seus movimentos, na sua liberdade de movimentos, tá? E também com saias muito volumosas, tá? Com muitas anáguas por dentro, ou aquelas... a gente fala, são crinolinas, é que o nome é tão... É que tipo aquela armação? Armações. A crinolina é um tipo de armação feita com crina de cavalo, naquele final do século XIX para o século XX. A Chanel aparece, ela começa a observar toda a sociedade e fala: liberdade para as mulheres. Eu quero emancipar as mulheres por meio da roupa. Então ela começa a olhar para o guarda-roupa masculino e vê que os homens usam linhas retas, nada aperta a cintura, certo? Dos homens. E ela fala, é isso que eu tenho que trazer para as mulheres. Então ela começa a trazer essas ideias. Tá? As ideias do vestidinho soltinho, o tubinho. O pretinho básico foi ela quem criou. Vestido preto. Sim. Tá? Em 1926. Isso aí é 100 Você vê anos. como ela é vanguardista. Ela era muito visionária, completamente. Ela criava para a mulher do futuro. Ela olhava ali para frente. Eu acho que a gente vai querer, eu quero, então eu acho que a minha sociedade ao redor aqui vai querer usar isso, e criava. A pantalona, né, que é uma calça para mulheres, ela populariza. Jura? Sim. Veio com a Chanel, com a Coco Chanel. Esses dias eu acho que a gente pode até fazer uma relação. Eu não lembro o nome do perfil, mas em vários já mostrou as marcas do sutiã e mostra assim, você já sofreu com isso? Talvez numa outra escala, as marcas, né, que a gente ficava, eu acho que ela teve essa visão, pelo que você está colocando, de assim, porque a gente tinha que estar engomadinha, né? É aquele perfil, né? E ela tentou romper gradativamente com isso, seria... Ela rompeu. Rompeu, efetivamente.
Que Ela legal. rompeu com tudo isso. E ela trouxe teve críticas por isso? Ela foi, na verdade, aplaudida por isso. Ah, é? Que Aplaudida por bacana. isso. Por Ela mulheres e estava no homens? momento certo, na hora É. certa. Essa questão também é muito importante. E também a gente tem que observar o seguinte: não é tão simples assim. A Chanel cria muito do que ela traz, ela começa a pensar sobre isso durante a Primeira Guerra Mundial. São questões novas sociais que estão acontecendo na Europa. As mulheres precisam realmente trabalhar um pouco ali, ou bastante, até nas fábricas, porque os homens estão no fronte de guerra. Tem uma série de coisas que estão acontecendo. Os cabelos são cortados, porque não dá mais para trabalhar fazendo munição com cabelo enorme. Tá? O espartilho está apertando. Então, não é só dela isso tudo. Vem devagarzinho, Nossa, uma incrível. série de necessidades. Chanel é rapidinho falar, então tá bom, já vou fazer isso aqui, aquilo outro, pá. E aquilo tudo vai virar, dá Você certo. percebe que você acabou de contar uma história super feminista? Exato, sim, é o E que eu tô te que falando. legal! E a gente pode falar que a Chanel, apesar de não ter, ainda não existia essa expressão feminismo, feminista, ela era uma mulher feminista, porque ela começou a trabalhar sozinha. Teve a ajuda do namorado? Teve, né? Esse queridíssimo boy Capel, que ela era apaixonada, um amante. E depois ela devolve o dinheiro para ele de volta, do orgulho que ela tinha em fazer sozinha as coisas. Então ela devolveu o dinheiro. Ela aceitou. Ela também teve envolvimento com muitos homens que a ajudaram de alguma forma, mas ela era muito competente. Então o talento dela estava superior à ajuda. Claro que a ajuda sempre vinha no momento bacaninha, porque não, eu não vou deixar de usufruir disso aqui, claro que vou. Tá certo. Mas ela se colocava acima disso tudo, tá? Então ela era uma feminista, porque nunca casou, ela sempre teve muitos amantes, tá? Mas não casou. Ela tinha uma empresa dela e pensa que na primeira metade do século XX, mesmo passando por guerras, eram poucas as mulheres que precisavam continuar trabalhando fora a guerra, né? Claro, a população mais simples sempre precisou trabalhar. Mas as classes mais abonadas, as mulheres, não precisavam trabalhar. Então, vamos falar que uma mulher nos anos 1930, como a Chanel, que tinha 4.000 funcionárias. Olha o poder desta mulher para aquela época. Sim. E ela ia e voltava, vinha da Inglaterra, voltava da Inglaterra porque ela tinha, né, os relacionamentos e ela dirigia o próprio carro. E ela decidia o que ela queria fazer em todos os momentos. Então, ela foi um exemplo de mulher trabalhadora, com foco no futuro, e ela realmente ajudou a gente, né? Hoje a ter liberdade de movimentos e a poder fazer o que a gente tem vontade, sem precisar arrastar uma saia na mão. Como eu falo, sempre entendendo o momento em que ela estava. O contexto Mas ela cultural trouxe da época. essa peça de roupa que modificou muito, né, aquele momento, e trouxe pra gente essa maneira de vestir, que é uma maneira prática que nós temos. Eu amei saber essa história e a gente quase que finalizar nossa conversa com isso, porque a gente vê que essa história, né, da moda, ela conta, como eu te falei, uma história de uma mulher extremamente, pelo que eu não sei, sabia nada, estou sabendo isso agora por você, extremamente vanguardista, e como as coisas não vêm por acaso. Essa moda foi justamente para atender a mulher naquele contexto, como você disse, que teve que sair, né, para buscar o sustento da família, enquanto o homem estava lá no fronte, e tudo se encaixa. Eu achei muito incrível. É realmente muito sensacional essa história. É sensacional. E nos anos 20, então, só para a gente fazer esse alinhavo aqui, logo depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918, os anos 20, que a gente chama de anos loucos. Por quê? Porque a sociedade europeia, quem não morreu, queria curtir a vida. Então, as saias realmente vieram de lá para baixo. Aqui para cima, elas encurtaram muito. Para facilitar o movimento. Os braços ficaram soltos e elas podiam dançar. O jazz. Então vem aquela questão toda das franjas, porque elas se movimentavam, dançavam e elas fumavam piteira, com piteira no caso, batom vermelho. Então assim, a sociedade modificou. E a Chanel estava ali para oferecer os veículos. Vou ajudar aqui essa sociedade a se modificar. Ela foi ali, né, doando o seu tempo, o seu olhar e as suas peças, né? E Chanel número 5, que também vem com tudo ali. O clássico. O clássico. Eu já tive. Nossa, eu adorei realmente saber dessa história mesmo, acho muito bacana, muito representativa. E assim, nosso tempo está terminando. O que você acha
que a gente não falou aqui, que você queria trazer como uma colaboração da Laura, que passou por tantos momentos, trouxe essa história aí da Coco Chanel, que eu achei bárbara. O que você tem a dizer aqui? O que você faz esse alinhavo? Adorei essa palavra, para a gente aí terminar. Uhum. Eu acho que o importante hoje é essa troca na sociedade. Então, essa troca que não é só entre mulheres, por isso que a gente pode aumentar, né, Concordo. a fraternidade e a sororidade juntas, para que nós possamos sempre ajudar um ao outro. Não só com uma palavra de carinho para quem tem um câncer, como foi o nosso caso, Sim. mas também com informação, com troca de conhecimento. Acho que o conhecimento é o grande valor que o ser humano pode ter, né? Não existe nada mais poderoso do que o conhecimento. Sim. Na sua área, nas suas coisas, Sim. no que você quer progredir. Informação em geral é bom. Então, gente, sempre estudar, né? Não tem jeito. É pesquisa, é estudo, é estar ligada nas questões que envolvem o seu próprio universo, para você crescer profissionalmente, né? E como pessoa, sempre olhar para o lado. Eu acho que isso é importante, né? Ter um olhar de afeto, um olhar de consideração. A ética no trabalho é importante. A inclusividade hoje está... Graças a Deus em tudo, Sim. Isso é muito importante, a gente vê que a sociedade está crescendo, ela está evoluindo paralelamente a uma série de desenvolvimentos também, em várias áreas diferentes, assim como na área, né, digital. Sim. Então, tudo isso é difícil, eu acho, a gente acompanhar tudo, mas ter uma noção, né, do grande, e aí se concentrar dentro da sua própria área. E acho que sempre ter amigas ao redor. As amigas ao redor fazem a gente se divertir. Muito, total. A gente... né, acho que desopilar e realmente rir, e tudo isso faz parte da vida de uma mulher que precisa viver 360. Essa nossa e fazendo vida uma é brincadeira aqui com a Laura, né? Você pode fazer tudo isso, não precisa fazer como ela, tudo junto, né? Tudo amamentar, estudar, ser atriz, tudo, né? Fez letras. Faz um pouquinho de tudo, pode ser no seu tempo, tá? É que eu falo isso para as minhas alunas, as mais novinhas, que ficam ansiosas. Meu Deus, prof. Adoro quando prof. Nossa, prof. Eu me sinto assim, a pessoa mais homenageada do mundo quando me chamam de prof. Que eu penso, gente, que coisa maravilhosa ser uma professora, né? Eu fico muito feliz. Prof, meu Deus, e agora? O que eu faço? Qual é o meu próximo passo? Eu falo, devagar, vai com calma, serenidade, uma coisa depois da outra. Então, assim, vão devagarzinho, vocês vão adquirindo o que vocês precisam para trabalhar, para se colocar dentro da sua profissão, né? Não precisa ficar com essa ansiedade louca. É isso aí. Laura, muito obrigada mesmo. Gostei demais. Foi uma conversa muito rica. E você falou, e eu sempre digo isso, que o poder da informação, do conhecimento é essencial. Faz um pouquinho de tudo, como eu te falei, que no final dá certo. É uma receita de bolo. É isso aí. Obrigada. Um prazer estar com você. Muito bacana estar aqui. Nossa, que delícia esse espaço, Querido, a né? tua estrutura. Muito, muito. Parabéns. Muito obrigada. Bom, essa foi mais um episódio. Eu tenho certeza que agregou demais essa ideia. E fique com a gente que tem muita coisa boa para vir. Um grande beijo.